Olá, pessoal, paz do Senhor. Estamos aqui iniciando em ponto, pelo menos no meu relógio, né? Estamos aqui iniciando o estudo, aleluia. O estudo do Evangelho de João, hoje capítulo 3, né? Vamos para a conversa com Nicodemos, né? Nicodemos, que realmente era uma pessoa letrada. Vamos a alguns detalhes desse texto maravilhoso. Em João, capítulo 3, já estou deixando aqui aberto nas Bíblias, né? Deixando aberto aqui. Você pode ver vários comentários surgirem em manuais de estudo bíblico, certo? De várias livrarias tem. Mas eu vou dar aqui alguns dados, sempre estou dando alguns, sobre o autor, né? Por aparecer como discípulo do círculo mais íntimo de Jesus, em João 13, 21 ao 26, né? João descreve os momentos particulares de Jesus com os seus discípulos e com outras pessoas. Você veja que é um evangelho que fala mais da particularidade, né? A paz do Senhor, Gilvan, glória a Deus, pontualmente, hein? E aí, ele vai falar sobre a pontualidade, né? Então, no capítulo 3 de João, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia. E olha só, outras pessoas como Nicodemos, a mulher samaritana, etc., sempre no particular. E os seus ensinamentos nessas ocasiões, seus discursos, como nenhum outro evangelista o faz. Quero só dizer uma coisa, num dos manuais que eu tenho, ele diz que no João capítulo 2, ali naquela passagem do casamento, né, na bodas de Caná, não tem lição nenhuma, certo? Não apresenta lição nenhuma. Eu discordo. A gente viu que tem muita coisa ali, então nem tudo que tem nesses manuais vocês vão levando ao pé da letra. Filtre com a palavra de Deus. Tem a lição de que Jesus comparece a casamento. Tem a lição de que Jesus está, isso no capítulo 2 lá, né? Que Jesus é convidado para casamento, então ele tinha uma vida sociável. Então, como é que não tem lição? Né? Tem a lição de que ele faz milagre, certo? Tendo a gente fé nele, crendo nele, como os discípulos creram, como é que não tem lição, não é? E no capítulo 3, hoje não é diferente. A tradição da igreja é unânime. Quer dizer que todos os escritos das igrejas cristãs juntos falam de tradição, certo? Quando testifica que este evangelho foi escrito na cidade de Éfeso. Tem uns escritos da igreja que não são inspirados, mas são relatórios, são documentos, são registros históricos, e a tradição aponta sempre para João. Agora, os rabínicos, Kaline Marques, seja bem-vinda. Estamos aqui estudando o Evangelho de João, capítulo 3. Deus as abençoe. Olha só, então, tem registro que não tem inspiração, mas não deixa de ter lição, né? Porém, os judaicos quase sempre vai condenar o Novo Testamento todinho. Se falar bem, é superficial demais. Ou os judeus convertidos, né? O besourinho caiu aqui. Judeus convertidos. Eles falam bem, que são chamados judeus messiânicos, né? Você pode pesquisar no YouTube. Pelo velho apóstolo, certo? No intuito de combater as heresias acerca da pessoa de Cristo, que começava a assolar a igreja. O apóstolo João foi prisioneiro na ilha de Patmos, conforme ele mesmo diz, por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus em Apocalipse 1:9, onde recebeu as revelações descritas no Apocalipse, morreu também depois em Éfeso, com quase 100 anos de idade. Foi o último a morrer, sendo o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Foi a exceção, porque está escrito que quem quer ser apóstolo hoje só quer ter o título. Na verdade, ele quer dizer que é mais do que os outros. Isso é soberba, isso é vanglória, isso é vaidade também, certo? Para quem pensa que vaidade é só se arrumar, não. Vaidade é vanglória também, ostentação. E a data se atribui entre 90 e 95, que é a mais provável, quando foi o período quando quase todo o Novo Testamento já estava completo, com exceção das obras de autoria do próprio João. Então, João escreve seu evangelho quando os outros evangelhos já circulavam. Então, já tinham conteúdo, ele gostava, não tinha para que ele escrever, mas ele disse, tem uma necessidade, amém. Amém, Marclay? Tem uma necessidade ainda. Ele escreve já com 50 anos de ministério. Então, tinha muito que ensinar, né? Então, os destinatários, né? Os destinatários e objetivos. O testemunho dos pais da igreja, desde o século II, que quem são os pais da igreja? São os discípulos dos apóstolos, certo? E as evidências internas deste evangelho confirmam claramente que o propósito do apóstolo João, ao escrever esse evangelho, era combater algumas heresias que ameaçavam a sã doutrina da igreja. Aí a igreja católica vai dizer que foi ela, mas foi os pais da igreja que não era só católico, certo? Que ameaçava a sã doutrina da igreja, no que dizia respeito à pessoa de Cristo, heresias que negavam a sua divindade, ou negavam a realidade de sua humanidade perfeita e sua encarnação. João enfatiza a divindade de Cristo no início. Ao fim de 20, 31, né, capítulo 20, versículo 31 do seu evangelho, ele, destacando-se a eternidade, pré-existência de Cristo e a sua obra como criador de todas as coisas, em João 1:3, que a gente viu, dos atributos exclusivos da divindade. 2. João revela textualmente que Jesus revela Deus a quem nunca ouviu, certo? Está lá em João 1:18, 10:30 e 14, do 7 ao 9. Nisto concordam as palavras do apóstolo Paulo. Quando diz concorda, quer dizer que apesar das épocas serem um pouquinho diferentes, ninguém entrava em contradição. Uma particularidade de toda a Bíblia, Colossenses 2:9. Terceiro, João relaciona diversas testemunhas que reconheceram João Batista, este é o Filho de Deus. Natanael, tu és o Filho de Deus, certo? Em João Batista está 1:34. Natanael 1:49. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, em João 6:69. Marta, tu és o Cristo, Filho de Deus, 11:27. Tomé, Senhor meu e Deus meu, capítulo 20 de João, versículo 28. Aleluia. Ele próprio, João, Jesus é o Cristo, Filho de Deus, capítulo 20, versículo 31. E o próprio Jesus, sou Filho de Deus. 10:36, então deu uma martelada aí em quem está dizendo e inventando que Jesus não é Deus hoje, leva peia, certo? João resiste a uma ocasião onde os judeus quase apedrejaram Jesus devido ao Senhor ter afirmado a sua pré-existência e usado o nome divino, eu sou, lá em João 8:24, 56 ao 59, e Êxodo 3, do 13 ao 14. Ele dizendo que é o eu sou de lá. Então eles disseram, vamos pegar em pedra, vamos meter pedra nele. Quem é que não leva pedra hoje, né? Só árvore que tem fruto. Outra ocasião onde houve tentativa de apedrejamento por Jesus declarar sua divindade foi em 10, do 24 ao 33, e João resiste à evidência das Escrituras de que Jesus reclamada por ele próprio aos judeus. Ele reclamou essas autoridades por ele próprio aos judeus em 5, 39, 40, 46 e 47 de João. Amém? Então, sétimo e último aqui, algumas coisas, eu vou dar algumas peculiaridades aqui. A sétima é a omissão
proposital neste evangelho dos fatos já mencionados nos sinóticos. Então, não tem certas coisas que tem nos sinóticos lá, não tem. Indica que ele estava escrevendo para leitores já conhecedores desses fatos, somando o forte teor doutrinário, linguagem espiritual. Ele fala mais espiritualizado. Por quê? Cada escritor, ele escolheu um povo. E logo, Tereza Moraes, seja bem-vinda. Olha só, em cada evangelho, Severino, glória a Deus, continue nas orações. E cada evangelho escreveu para um povo, então tinha que ter uma estratégia diferente, porque o judeu, ele gosta de genealogia, o judeu quer realmente saber se aquilo dali é verdade pelo Antigo Testamento, então Mateus faz isso. Marcos já mostra que os romanos não gostavam de genealogia, então já botavam, mas aparece o centurião, lá em Mateus é bem modesto, mas lá aparece. Então, Mateus vai mostrar 2 cegos, né? 2 paralíticos, aliás, 2 paralíticos na porta de Jericó, só que um estava na porta de saída da Jericó, para entrar, a outra tinha outro. Então, uma diferente para a outra, Jericó era assim. Então, Mateus conhecia que tinha 2, e era realmente 2. Só que o outro apóstolo, ele fala só em um, porque só estava na nova, quando Jesus chegou. Então, depende da localização geográfica onde os autores se encontravam, certo? Por isso aí, não está errado, não tem contradição. E o que acontece? Peculiaridade do Evangelho de João, ele usa uma linguagem altamente simbólica. Exemplo, o verbo, a água, o pão, a luz. Né? Ele usa muito isso. Existem os discursos de Jesus, ele vai falar de algumas doutrinas, pré-existência de Cristo, a encarnação de Cristo, a dupla natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele vai dizer que a personalidade e obra do Espírito Santo, né, está lá em João 14, 16, 17 e 26, 15, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, do 7 ao 14, e alguns fatos João não registrou em seu evangelho. Vamos a eles? João não fez. A genealogia de Jesus Cristo não aparece, certo? A gente vê que ele começa logo pelo verbo e vai falando que ele se fez carne. A sua infância, ele também não fala que Jesus tinha 12 anos, porque a igreja já sabia. A sua tentação, aparece? Não, não aparece. A transfiguração em Mateus 17, aparece? Também não. Né? Então, quem tem gente com raiva? Calme. Tenha calma. Olha lá, a escolha dos discípulos, né? Ele não mostra no Evangelho de João. As parábolas, ele também não vai mostrar. Você veja em Mateus, porque o judeu gostava. E as parábolas, para quê? Se ele revela-se aos pequeninos, né? Então não tinha para que mostrar para a igreja, que é o Evangelho de João para quem foi escrito. Que a igreja é símbolo da águia, certo? De lá de Ezequiel, capítulo 1. A sua ascensão aos céus também não fala, e a grande comissão também não fala. Não contém nenhuma parábola, certo? Então, são peculiaridades do Evangelho de João. E vamos lá. O primeiro assunto que a gente aborda aqui é uma coisa que as igrejas colocaram, é a necessidade de você confessar a Jesus, porém, quando é que você começa a ser um crente? É quando você nasce de novo. Não é assim? A paz, boa noite, o Elita Martins. Aleluia. Deus é contigo, não te entristeças. Olha só. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então já disse que ele era fariseu. Era a seita que se opunha mais fortemente a Jesus. Embora os fariseus acreditassem em anjo, acreditassem em ressurreição, acreditassem em profetas e acreditassem na Torá, certo? Saduceu já não acreditava em anjo, só acreditava na Torá, não acreditava em todos os profetas, não. Certo? Só em Moisés. Acabou-se. Então tinha uma miscigenação entre eles lá e
quando o Saduceu entrava no controle do cenáculo lá, e eles debatiam e tudo mais, eles iam só de Gênesis a Deuteronômio, certo? Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Então ele era um representante legal dos fariseus e dos judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, olhe o plural, sabemos. Veja aí, ó, sabemos. Quem era para Nicodemos dizer: eu vim de noite. Sabe quem é que encontrava com a pessoa à noite? Hoje não, a ideia é mais diferente. Mas naquela época, cidades muradas, né? E você quer se encontrar à noite, é para não sofrer represária, sabe? Alguém chegar e dizer: ele foi lá conversar com Jesus. Olha, tá vendo? Ele quer ser um discípulo dele. Então isso ia pesar na fama de Nicodemos dentro do Supremo Tribunal. E Nicodemos disse aqui: eu vou, quem tenho curiosidade, quero examinar se realmente é falso, mas eu vou de noite. Por quê? Covardia. Certo? Não tem outra explicação. Todas vão girar em torno de que Nicodemos que se encontrasse escuras, não queria se encontrar claras, certo? Com Jesus. Rabi é um mestre-aluno, certo? Rabone também. Rabi é uma língua e Rabone é outra língua. Uma é em hebraico e outra é em aramaico, certo? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, se eles sabiam e não estavam acreditando, eles tinham a culpa. Mas Jesus, apesar de tudo, veja, amados, que é uma diferença quando alguém chega para você e diga: me explique o evangelho. Me explique, me ensine, porque eu estou com dúvida sobre divórcio. E para ir falar sobre divórcio, eu sou contra você pegar um texto isolado só dos evangelhos, porque Paulo também fala, tem lá no Antigo Testamento. Então eu sou pela sola escritura, sim. Mas até Deus se divorciou, tem lá em Jeremias, certo? Se eu não me engano, capítulo 3, versículo 8. Deus se divorciou de Israel. Quer dizer que o divórcio, ele não é orientado, ele é permitido. Não se esqueça disso. O divórcio, se fosse para ser orientado, Deus diria o quê? Eu detesto o divórcio. Ele falou lá que detesta o divórcio. Porém, ele permite para consertar um erro. Agora, não é para você ficar divorciando, porque Jesus disse: no princípio não era assim. Então, a ideia é que você construa a família, lute pelo casamento e permaneça nele. Mas você tem que ter uma resposta, principalmente os pastores e líderes, tem que ter resposta. E quando alguém vem para você, que você diz que ela vai para o inferno, ela vai botar na cabeça que ela vai para o inferno. Então, como é que você lança uma pessoa no inferno se o tempo é da graça e só 2 pecados levam para o inferno? Literalmente, 2 pecados levam para o inferno. O declarado blasfêmia contra o Espírito Santo e o declarado suicídio. Suicídio porque a pessoa se mata, se assassinou. Como é que vai se arrepender? Ele faz sem arrependimento, por isso que não tem perdão. Mas, e o restante? Quer dizer que se uma pessoa mesmo lá na prática do adultério, certo? Mesmo na prática do adultério, ela tem como se arrepender. Porque casou e divorciou, não pode. Outra coisa, a igreja que aprovar, cada igreja tem seu estatuto, seu regimento interno. Eu sou a favor que tenha, certo? Algumas igrejas são mais conservadoras e elimina, já para ninguém nem ter o que falar, certo? Mas também elimina esse negócio de divórcio. Olha, quem se divorciar já não é mais membro. Beleza, certo? Então, se não é membro, também não recebe o dízimo. Porque o dízimo é santo. E não pode receber de pessoa impura. Então, em certas igrejas, trata a mulher como uma pessoa de segundo plano.
Só que na igreja, veja, dê um panorama na igreja, as pessoas mais sensíveis à voz do Senhor é mulher. Homem é mais razão. Quer dizer que ele é mais duro. Mas homem é mais razão. Então aqui Nicodemos, ele foi pela razão. Eu quero falar com Jesus. Eu quero falar com Jesus. Então preste atenção. Quem está consertado, andando de acordo com a Escritura, você não vai se confundir. Mas se você pegar a opinião de um irmão aqui, de um irmão ali, de um irmão acolá, você vai se confundir. Porque você não passa pelo crivo. Como eu disse, mesmo manuais bíblicos, mesmo os dicionários, se você não comparar um com o outro, se você não ver que bate com a Bíblia, descarte aquele pedaço ali e retenha só o que é bom, como Paulo falou. Não joga fora, não, mas aproveite o que é bom, certo? Por exemplo, você teria uma Bíblia de Testemunha de Jeová? Pois se ele vier falar, você tem que estudar dele também para você saber como é. Está toda adulterada, irmão. Está toda adulterada. Porém, você deve entender que eles têm a religião deles e eles querem apoiar as ideias dele na Bíblia dele. Mas não é a mesma da nossa, não. Já a católica, apesar das diferenças do Antigo Testamento, ela tem o mesmo número de ensinos que o nosso tem no Novo Testamento. O que muda é o Antigo, porque tem os chamados deuterocanônicos, segundo canon. Mas segundo canon foi após a reforma, depois eles vieram aprovar. Mas na reforma, que eles é um espinho na carne de uma liderança católica, porque deu certo, até hoje você vê evangélicos, né, crescendo aí, estamos em 45% dos 90%. Somos metade já, certo? Dos cristãos no Brasil. Então, saiu essa pesquisa. Eu não me lembro a fonte, mas depois eu posso até pesquisar e botar no vídeo. Mas foi igreja, não foi o IBGE, não, certo? Pessoas que se declaram católicas e pessoas que se declaram evangélicas. 45% cada um, certo? Teve uns que não quiseram responder, teve agnóstico, que João combate, também aparece, mas é 2%, 3%, é pouquinho. Aqui o peso é cristão. Então, se o católico se juntar com o crente em um propósito só, você vai ver o Brasil rodar assim. Porque os políticos vão ter que aceitar. Mas o problema é que ninguém quer se meter. Ninguém quer se juntar também. Mesmo que o assunto seja do interesse de ambos. Então vamos lá. Por que ninguém pode fazer estes sinais? Tem um porquê. Porque sabemos que tu és mestre da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Quer dizer o quê, irmão? Princípio. Podemos tirar um princípio aqui. Quem é que realiza milagre é Deus. Ele pode usar alguém. Mas o próprio Nicodemos está dizendo, só se Deus for com ele. Se Deus não concordar com a opinião daquela pessoa, não sai milagre, não sai nem pregação. Você não sente nem unção. Não sente nem unção. Porque Deus não está com ele. Agora, Deus não pode impedir de ele ir à igreja, mas ele pode dar o discernimento da igreja não receber nada daquilo. A não ser o que tem já escrito na palavra. Mas uma aplicação dele, ele não vai ter como falar, né? Vamos dizer assim, com prontidão, dizendo, olha, eu vivo isso. Então, tudo que você falar tem que viver. Você vai ser medido por isso daí. Você ensina, tem que estar vivendo. O 3. Jesus respondeu declarando, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui não entra aquela questão de confissão, certo? Se me confessares diante dos homens, eu vos confessarei no Pai que está nos céus, diante dos seus anjos. Mas se me negardes, que tem lá em Mateus 11, 32 e 33. A confissão sabe o quê? É um ato que a igreja poderia dizer assim, quem quer confessar a Jesus, dá um passo de fé. Entendeu aí? É um passo de fé. Da pessoa para Deus.
É como se a pessoa dissesse: gostei, entendi que eu estou perdido, sem Deus, e o representante legal é o pastor, e quem estava pregando falou maravilhosamente bem, eu entendi. E eu senti e tenho a necessidade de chegar e dizer que quero confessar a Cristo. O que o pastor faria? O mais correto. Amados, diante da igreja, esta pessoa, ela quer começar a nascer de novo. Ou esta pessoa está dando um passo de fé para vir para Jesus, ser membro desta igreja ou da igreja que ela escolher. E ela vai ser discipulada e ensinada, e nesse processo ela vai crescer com a palavra, e ela vai se modelar a palavra, e ela vai nascer de novo. Porque na hora da confissão já entra o Espírito, então vai faltar o quê? A modelagem da água. Você já prestou atenção que ele fala que a água se modela a qualquer canto que você colocar. Mas ela é capaz de quebrar um copo de vidro, certo? Se ele não for resistente o suficiente quando ela pedra. Então, tem que encaixar em você a palavra. Por isso que ele usa água. O nosso corpo é 70% água. E a água, cientificamente, H2O, ela responde quando está em processo de congelamento, isso é ciência, está já circulando na internet, bem interessante. Quando ela está se congelando, se uma pessoa que estiver perto da água, ela sentir sentimentos, qualquer que seja o sentimento, o apedrejamento dela, vai enrijecendo, vai virando gelo, ela vai se modelar de acordo com o sentimento da pessoa. Se é raiva, é um sentimento. Ela faz um estilo de modelagem diferente se a pessoa está feliz. Então, se a água responde a isso, imagine Deus e o Espírito Santo. Agora, imagine como é que o Espírito Santo está, de ver tanta gente conhecedor da palavra e pecando. Como é que está o gemido dessa pessoa maravilhosa, amigo principalmente dos pentecostais? Não digo que não é amigo de todos, mas os pentecostais é quem acredita que ele está em atividade até hoje. Algumas igrejas dizem que os dons cessaram. E triste dessas pessoas, como é que vão explicar o dom de línguas? Como é que vão explicar os milagres? Como é que vão explicar a palavra de sabedoria? Como é que vão explicar a palavra do conhecimento? Né? Então, nascer de novo é quando você diz, eu sou salvo, ali, no nascer de novo, que é pela água e pelo Espírito. Só que Nicodemos, numa mente fechada, não entendeu. Ele disse assim, Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava falando da idade. E Jesus estava falando no nascimento espiritual. Então, o nascimento espiritual é de forma espiritual. É pela leitura, estudo da palavra, meditação da palavra. Então, quer dizer que eu não sou salvo quando eu confesso? Eu conheço uma pessoa que confessou 3 vezes para depois nascer de novo. Eu conheço pessoas como eu, que confessou uma vez, estudou a palavra, entendeu a palavra, se arrependeu dos pecados e nasceu de novo, dentro de 3 dias. Como eu. Eu passei 3 dias lendo a palavra e no Gênesis eu já nasci de novo. Eu lia de Gênesis, eu lia um capítulo de Gênesis e 2 de Gênesis e 1 do Novo Testamento. Eu terminei em 1 ano. Então, até hoje eu não paro de ler, parei só 1 ano, mas leio, paro, entendo, estudo. Então, o que acontece, amados? O nascer de novo é que diz que você é um salvo. Mas você já é um membro da igreja na hora que confessa. Para que serve a confissão? Para o Espírito Santo já começar a ajeitar a sua vida. Para o Espírito Santo começar a transformar a sua vida. Para que o Espírito Santo entre na sua vida. Porque quando o Espírito Santo entra, Jesus entra também. E começa o processo de nascer de novo. E aí entra discipulado de 3 anos. Paulo diz que fez.
Ele fez um discipulado de 3 anos, está lá em Atos dos Apóstolos, e ele disse, passei 3 anos ensinando a vocês. E hoje o novo convertido ele é tratado por algumas igrejas como novo convertido em até 3 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa, arrepender-se e nascer de novo, e a pessoa ser disciplinada, por exemplo, não deveria ter uma medida a não ser por observação. Porque, vamos ver, a gente diz que para membro é humano. Tem igreja aí que vai até 10 anos para um obreiro. Depende da falta, certo? Tem igreja que bota 5 anos, tem igreja que bota 3, etc. Para o obreiro. Mas que me garante que ele se arrependeu genuinamente. Os frutos. Os frutos. Olha a resposta aí. Os frutos do Espírito. Como é que alguém diz que é convertido? Eu não vou falar isso de vez em quando escapulir. Isso daí é questão de hábito. Certo? Você vai perdendo. Quando você está muito irritado, soltou um palavrão. Na hora o Espírito Santo lhe cobra. Você pede perdão. Ou quem estiver perto dá aquele olhar, né? 10 e 10 para você. Ou então aquele olhar de lado, né? Menino. E já é Deus lhe repreendendo ali. Então você diz, amém, já saiu, não adianta chorar o leite derramado. Deus me perdoe. Amado, me perdoe aí, porque, principalmente se for esposo, o esposo peça perdão por ter falado. Entendeu? É muito bom. A minha basta eu dar um sorriso que ela já entendeu. Agora, não é para virar hábito. Entendeu? Então, quando você estiver muito irritado, acalme-se, porque quase certeza que vai sair um palavrão ali. Então, Nicodemos não entendeu. Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então, ele queria entender como é que eu nasço de novo, vou voltar, e ele não debocha, presta atenção. Ele não estava entendendo, Jesus vai dizer até mais na frente. Arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água, que é a palavra, símbolo da palavra, e do Espírito Santo, né, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. Mas você vai ver a palavra reino dos céus. O que é o reino dos céus e o reino de Deus? O reino de Deus é o reino de eternidade a eternidade, depois do juízo final, antes do juízo, né? Vamos dizer aqui, antes do juízo, e aqui, aqui no final, o juízo, certo? E aqui no início, antes da criação da terra. Então, aqui, antes da criação da terra, é a eternidade. Até a eternidade, no finalzinho, quando depois de julgado o juízo final, vai ser a eternidade de novo. Então, esse é o reino de Deus. E ele é criado dentro do ser humano. Então, ninguém vai ver, como eles dizem, você está aí, o reino de Deus está lá, acolá. Não, está dentro de nós, o reino de Deus. Porque o príncipe Cristo Jesus está reinando aqui, dentro de nós. E através de suas atitudes, pessoas virão a Cristo. Porque você tem que não se misturar. É muito importante isso. Se fulano faz macumba, se fulano é um feiticeiro, se fulano é uma pessoa que está querendo fazer essa baderna, curandeiro, feiticeiro, maconheiro, o que for, não vá fazer isso. Você deve, primeiramente, entender que você é uma joia preciosa para o Senhor. E ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Já vamos dizendo aqui que do novo nascimento precisa de Deus. Então, não é um ato humano, eu, por meu merecimento, me converto. Não. Você diz, o Senhor me aceita? Ele disse, eu te aceito. Porque Jesus chama, certo? Porque uma vez salvo, não é salvo para sempre. Mas você, uma vez que Jesus chama e você responde, com certeza. Isaac Câmara, seja abençoado em nome de Jesus. Então, o que é que acontece?
Quem é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo? Olha, a carne e suas concupiscências não acrescentam nada. Aqui não está falando de carne como desejo da carne, mas eu puxei o aio lá para Gálatas, certo? O ganchinho lá para Gálatas. Então, lá em Gálatas é obras da carne. Então, ali fala de desejos, porque carne não frutifica. Carne, desejo da carne não frutifica. Aqui Jesus está falando carne como ser humano. Então, ser humano vai ter o relacionamento e nasce ser humano. Não é assim, ele está dizendo. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vai nascer pela palavra. Vai nascer pelo Espírito Santo. Não te surpreendas que de fato eu te haver dito. Deveis, agora Jesus está falando para ele. Ele deve. Não só ele, mas como todos que lêem esse versículo, devem nascer de novo. E aí entra aquela frase que um irmão muito simples, chamado João, ele chegou também a João, né? Mas esse é um João agora da atualidade, se eu não me engano hoje ele é presbítero, mas é uma pessoa que eu tenho muita estima, e ele chegou e disse para mim, você é ovelha? Então, se você é ovelha, você vai mastigar até chegar a sua oportunidade. Guardei isso. Outra coisa, ele também fala que a pessoa que nasce de novo, ela tem que constantemente se arrepender. Ele me disse isso e realmente é verdade. Você se converte, se for necessário, diariamente. Se for necessário, todas as horas. Porque tem alguma coisa em você que precisa ser consertada. E eu não falo de defeito. O defeito é da natureza humana, limites, impaciências, ansiedades. Mas você vai consertando, você vai dizendo, Senhor, me deixa menos ansioso, e assim vai fazendo. Não te surpreendas pelo fato de eu ter dito, deveis nascer de novo. Agora entra aqui uma coisa que quem é evangélico sabe. Você hoje está aqui, no versículo 8. E amanhã você não sabe onde é que você está. Você pode estar em outro país, você pode estar de mudança, você pode estar falando, conversando com as pessoas. Talvez sim, talvez não. O vento sopra onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Certo? Quem nasce do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Jesus chama, você tem que ir. E ai de você se não for. Jesus começa a apertar. Mas eu tenho livre-arbítrio? Tenho. Mas o livre-arbítrio, ele não escraviza Deus na sua vontade. Deus apenas te deixa à vontade para decidir. Mas na soberania dele, quando ele precisa de alguma coisa, ele vai lhe pedir. Amém? Então, a questão aí que alguns querem colocar, diz, não, Deus está sujeito ao livre-arbítrio. Não, Deus criou o livre-arbítrio para o homem decidir. Tire a pedra. Por que ele não tirou a pedra? Pedra, sai do meio. Lá em Lázaro, se lembra? Jesus disse o quê? Tire a pedra. Quem tira a pedra é você. Bora, uns 5 homens dá para tirar aí. Tira a pedra. Mas por que Jesus não disse, pedra, saia do meio? Ou Jesus se aproximou da pedra e a pedra se mexeu? Como os anjos, os querubins que vieram. Diz lá o relato da ressurreição que a pedra já estava removida. Em outro evangelho diz que viu um anjo tirando a pedra. O outro anjo estava lá dentro. Então tinha na faixa de 2 a 4 anjos. Amém? Então, olha só. Assim ocorre com todos que é nascido do Espírito. Replicou Nicodemos. Como pode acontecer isso? Nascer do Espírito. Aí Jesus questiona, tu és mestre em Israel? E não compreendes essas verdades? Isso é uma lapada. Jesus não era mansinho, não, irmão. A definição de um psicólogo olhando para Jesus diz que ele era sangue quente e colérico. Ou seja, o colérico é aquela pessoa que é sanguíneo, na verdade, a definição. Ele é esquentado. Encheu a paciência, ele pá! Né? Então, Jesus era assim. Você veja aí, a mulher samaritana, ele disse, me dê água.
né? A mulher adúltera, lá na prática do adultério, quando todo mundo querendo apedrejar ela, ele disse assim, vai, não peques mais. Bem calminho. Mas os fariseus, que já sabiam, ele disse o quê? Raça de víboras. Então, com quem já sabia, Jesus não pegava leve não, viu? Agora, com quem estava aprendendo, e lição pra gente, viu? Com quem está aprendendo, tenha paciência. Para ensinar devagarinho, tirar as dúvidas dele. Um bom discípulo e um bom discipulado farão verdadeiramente um bom crente. Né? Então, Jesus disse, em verdade te asseguro. Volto a dizer, quando diz duas palavras repetidas, em verdade, quer dizer que aquilo é muito verdadeiro, quer dizer que aquilo é muito certo. Na língua judaica é assim. E para dizer que é infinito, eles multiplicavam. Então, 70 vezes 7. Quer dizer o quê? Sempre. Multiplique, sai multiplicando. Então, quando se multiplicava, numa explicação, era que ele queria dizer que era sempre um teor contínuo. Hoje a gente sabe que é 490 vezes por dia, mas lá não era assim não o raciocínio. O raciocínio era sempre, se eu não me engano, em Lucas explica melhor, dizendo, sempre que houver arrependimento, perdoe. Não é para perdoar aleatório, não. E quem está certo não é para ir para pedir perdão, não. Para quem está certo, ora. Quem está certo, vai. Na Bíblia diz isso. Vai, se souber que alguém pecou contra ti, vai e repreende-o. Entre ti e ele só. Entre vocês dois, mas você vai mostrar o pecado dele. Olha, amado, você está errado. E se ele não quiser te ouvir, leva 2 testemunhas. Está dizendo, eu vim ali e tal. Eu quero só que vocês ouçam e vá depois ao pastor comigo. Tá bom. Quando chegar ao pastor, ele não quiser ouvir, dá a exclusão do rol de membros da igreja. E garanto que nesse caso aí tem como, porque Paulo chama de entregar a Satanás. Entregar a Satanás é lançar no mundo, para ele sentir a dor. Entendeu, amado? Entregar a Satanás é isso. Porque a própria pessoa, na verdade, já estava entregue a Satanás e estava dentro da igreja passando por bonzinho. Então, o crente, se seguisse mesmo a Bíblia do jeito que ela é, tinha um bocado aí já que já tinha mostrado que não era crente não, viu? Por falta de perdão. Mas tem gente em cima de ministério e com mágoa do irmão. E adianta de quê? O louvor sobe? Sobe não. Sobe não. A sua lição de vida é zero. A sua lição de vida é zero. Você não serve para nada dentro da igreja com mágoa. Com mágoa do seu irmão. E a pergunta às vezes é, se ele fez alguma coisa de errado, por que ele não veio ainda? Agora, se a pessoa que está errada, por que ela não vai? Orgulho. O primeiro caso é porque ele está certo. E a pessoa que bateu, a pessoa que machucou, e eu é que tenho que ir? Não, isso dá errado. Quem perdoou a dívida lá, quando ele disse assim, me perdoe, seja compassivo comigo, foi o que estava correto. Ele disse, não, está perdoado. Está perdoada a dívida, mas comece do zero. Desconsidere e tal. Quem está certo, ele tem o poder de quitar a dívida. Certo? Então você chega e diz, não, tudo bem. Só que quando ele saiu, ele mostrou que não estava honrando o arrependimento. Não tinha arrependimento. Paga o que me deve. Seja paciente comigo. Não, me dê. Os servos foram lá avisar, Senhor, traga ele aqui. Vai para a prisão. Sabe por quê? Porque eu lhe perdoei e você não quis perdoar o seu próximo. Perdão é recíproco. Entra em contradição aqui? Não, amado. É que quando uma pessoa não tem como pagar, perdoe, porque senão ela fica presa a você. Você pode perdoar até de longe. Saia, seja bem feliz lá longe. Mas certas pessoas é tão complicado que quando ela sai de perto de você, até a sua saúde melhora. Em verdade te asseguro, que conheceis e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Testemunho aqui
várias vezes tem um teor jurídico, né? O Evangelho caráter do imenso, vamos dizer aqui, testemunha de expressões jurídicas confere a esse Evangelho caráter de um imenso processo. Então tem um processo espiritual rolando, né? Replicou: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Que está no céu aqui, olhe só aqui, omite que está no céu. O Novo Testamento G omite o que está no céu, né? O que acontece? Que veio do céu, né? Ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Filho do Homem que está no céu. Então, veja bem, ele está dizendo aqui que ninguém está no céu definitivo ainda. Então, eles estão no paraíso. Qual é o céu definitivo? A Nova Jerusalém. Não tem ninguém lá, viu? Tá seca. Só Jesus que passa por lá, talvez de vez em quando, para olhar se está tudo em ordem, alguma coisa. Não tem ninguém lá. Agora, depois do juízo final, aí sim, certo? Então, tem alguém no céu? Tem alguém no céu? Não, no céu não. O céu que ele fala é justamente a Nova Jerusalém. Mas tem no paraíso, como você viu que Jesus fala lá, dizendo, né, ao preso, Lucas 23, na cruz lá, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, tem o terceiro céu, ele é composto de várias partes. Então, a parte da Nova Jerusalém, ela está seca. Estas são as almas debaixo do altar, né? Então, aliás, no paraíso. As debaixo do altar é da grande tribulação com a roupa manchada de sangue. Então, parem de ensinar que o Espírito Santo vai sair, viu? Quando a igreja subir, ele sobe junto. Como é que as pessoas vão se converter? Ninguém converte a não ser o Espírito Santo. Tá aqui em João, mais na frente a gente vai ver. O Espírito Santo é que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então o Espírito Santo vai permanecer porque ele é onipresente. E se eu digo que ele sai daqui, ele não é onipresente. Certo? Então Deus está em todos os lugares, inclusive dentro da gente. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lá no Êxodo, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui se chama, numa outra ocasião eu vou dar, tipologia bíblica, certo? O tipo é o objeto figurado, seria a serpente e ser levantado. O objeto real é Cristo morrer numa cruz, certo? Então, a cruz da serpente, para ela ficar penduradinha, era a cruz latina. Até isso, viu? Que é chamada de emissa. E vamos lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação é para quem? Para quem crê. Salvação é para quem? Crê. E quem não crê? Escolheu não ser salvo. Aí é um debate de 400 anos com os calvinistas, mas entenda uma coisa. Se o calvinismo é verdade, Deus é muito, muito, mas muito, vamos dizer assim, injusto. Certo? Porque ele já selecionou. Agora, ele sabe quem é quem vai ser salvo, viu? Isso daí é outra coisa. Saber escolher. Ele escolheu os apóstolos. Eu peguei uns calvinistas nessas minúciazinhas aí. Quando ele chegava e falava assim: mas está dizendo que ele nos escolheu. Eu disse: não, está dizendo que ele escolheu os apóstolos. O versículo que você fala aqui está dizendo que ele escolheu os apóstolos. Eu vou olhar e disse: olha, até hoje sumiu. Por quê? É que nem você dizer: me mostre uma ordem para mim guardar o sábado. Para mim guardar o sábado no Novo Testamento. Eu não quero o registro de que aconteceu uma cura no sábado, de que tem a palavra sábado no Novo Testamento. Eu quero uma ordem dos apóstolos ou de Jesus
mandando eu guardar o sábado. Até hoje, um adventista correu com essa que eu dei. Então, amados, não existe, certo? Se eles querem guardar, amém, eu não tenho nada contra. Porquanto Deus... Agora já tem alguns mudando, né? Dizendo que não é obrigatório, mas é obrigatório sim. Lá dentro da nata diz que é obrigatório. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É todo aquele. Então não tem os eleitos só não. Certo? Mesmo porque Adão não era eleito e a humanidade não era eleita. Então não tem como sustentar isso. Certo? Então não eram eleitos e por isso foram confessando, foram buscando, atendendo o chamado de Deus e por isso são salvos. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Filho unigênito de Deus indica a família, somente o Pai, Deus e as pessoas de mesma fé. Certo? Quando Jesus disse lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são as pessoas que ouvem a minha palavra. Quer dizer o quê? Que Jesus desacreditou da família dele terrena? Não, ele está dizendo porque ele é unigênito do Pai. Ali a parte divina dele, em consonância com a carne, era constante. Então, ora Jesus falava na parte divina, ora falava na parte material. Pois todos aqueles que praticam o mal odeiam a luz e não se aproximam da luz. Então, o julgamento é esse, que veio a luz, que é ao mundo, que veio a Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, permanecendo no pecado, porque as suas obras eram mais. É mentira que disser que o pecado, né, no mundo não tem nada o que oferecer. Se não tivesse, não tinha gente drogada, alcoolizada, com problemas psicológicos, tem o que oferecer, mas é caminho de morte, certo? Mas todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Sabe aquela coisa que você não quer que ninguém descubra? A luz vai revelar. Sabe por quê? Porque quem pratica a verdade vem para a luz, para que sejam claramente que suas obras são realizadas em Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje estamos numa época que, para convencer um pastor, um membro, ele tira selfie de fazendo doação de esmola. Não precisa, irmão. O pastor sabe. Mas para que é que ele faz isso? É porque ele quer convencer o pastor, e não Deus. E aí? Aleluia. Então, amados, não é para você falar isso. Então, prestou atenção aí? Novo nascimento é o crente convertido. É o crente todo já lapidado por Deus. Crente que nasce de novo da água e do Espírito. Crente verdadeiro que chega da presença do Senhor. É crente fiel. É crente que fica na brecha, né? Como dizem. A João Batista agora, no capítulo 3, versículo 22, exalta a Jesus. Veja bem, quando o diabo quer dividir alguém, ele chega para um e diz, nossa, você é tremendo e tal. E se esse um não souber o lugar dele, de honra, ele vai perder esse lugar de honra. Entendeu, amado? Ele vai perder esse lugar de honra. Então, esse lugar de honra, entenda aí, esse lugar de honra que Deus nos dá é de servos. Para mim, uma pessoa tem que ser primeiro servos. Eu não me surpreendo se alguém falar eloquentemente. Eu não me surpreendo se ele falar bonito em linguagem teológica, numa pregação. Eu não me surpreendo se 1.500 pessoas se converterem só com a pregação dele, porque quem opera isso é Deus. Eu me surpreendo se ele for honesto. Pense, e aí eu me surpreendo.
Glória a Deus, eu vibro, eu sou capaz de fazer um culto de ação de graças para agradecer, porque tem um justo, tem 5 justos que são honestos. Aleluia. E olha só, depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Veja bem, batismo em águas, quem procura é o interessado, certo? Porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e disseram: Rabi, veja que João também era um rabi. Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de que tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe seja dada do céu. Aleluia! Glória a Deus! Alex, seja bem-vindo, amado. Homem de Deus, aleluia! A não ser que seja dado do céu. O que João Batista quer dizer? Quem está dando aquilo dali é Deus, o Pai, Javé, certo? Vai estar dando para ele. Então, um homem não tem nada se Deus não der. Então, tudo é de Deus. Então, você só recebe aquilo que Deus já está dando. Você tem direito a pedir uma oferta a alguém? Não. Você não tem, viu? Dai de graça o que de graça recebeu. Mas a igreja tem direito de lhe ajudar. Ela tem o direito de se dispor e dizer: eu vou lhe ajudar no combustível. E tem gente que fica infrutífero, passa por mal educado, não é tratado como um crente humilde, por orgulho de dizer que não quer. Olha, se o pastor está lhe dando, você não está pressionando o pastor. E você pega, eu costumo pegar e botar no bolso, eu não olho. Quando chego em casa, eu oro, agradeço e olho. Aí eu vejo, porque não interessa o valor. Entendeu, amados? Não interessa o valor. Eu não peço. Agora, quando vem, recebe-se. E a igreja é frutífera por causa da alegria que você sentiu no coração daquilo dali. Entendeu? E se vier uma nota pequena, pastor? Não tem problema. Sinta a mesma alegria e ore pela igreja, porque na próxima vez o pastor pode até ser mais generoso. Ou, por que não pôde, né? Ore pela dificuldade da igreja. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Pré é na frente, certo? Eu fui pregando na frente dele. Eu fui preparando o caminho dele. Quem prepara o caminho é o precursor. O que tem a noiva é o noivo. Quem é a noiva? A igreja. Por isso que é importante, mesmo que você não é mais virgem, você casar de branco, que você é símbolo da igreja, lá na hora do casamento, certo? E quem já é casada e vai casar de novo, branco, certo? O amigo do noivo que ele serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. O noivo é requintado, por isso que é o terno, né? Aquele colete, aquele corpete, tal, bem bonito, para passar a ideia de que você é Jesus. É claro que a gente não vai vir de manto, né? Então, bem requintado, postura, né? Recebendo a noiva. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Então, João está dizendo: olha, já estou satisfeito porque ele está aparecendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando alguém vem me dizer:
Pastor, o senhor está conhecido? Estou não, Jesus está. Eu estou no anonimato. E sabe o que acontece? A pessoa diz, mas é para o senhor ser conhecido. Eu disse, não. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, se ele quiser que eu cresça, eu cresço. Se ele não quiser... Olha, se Deus quiser dar 10 mil reais na sua conta bancária, ele dá. Se ele não quiser, quem é que vai forçar? Ninguém. É sério, irmão. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quantas vezes ninguém lhe aceita porque você está dizendo a verdade? Eu sou uma pessoa que diga a verdade mesmo, certo? Pois enviado de Deus fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Espírito Santo não tem limites, certo? Não limite ele. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Receba aí, vida eterna, se acreditar em Jesus. Aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E é uma coisa que certos pregadores não falam. Deus odeia pecador. A paz do Senhor, Alex. Deus odeia pecador praticante. Por isso que a Bíblia lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, olha, chegou o joinha de novo. Glória a Deus. Então, olha só, amados, para todos que estão aí, Deus odeia pecador. Odeia. Ele não consegue ver, olhar para a maldade, para o pecado. Por isso que mandou Jesus para perdoar. Está lá em Salmo 5:5, está aqui ó, em João 3:36. A ira de Deus permanece sobre a pessoa. Quer dizer que Deus está irado com você? Não está irado contra o pecado que está em você. E se você diz que é um pecador ainda e não salvo, você está debaixo da ira de Deus. Só está confessando isso. E corra para os pés do Senhor para começar a dizer, porque tem um hino da harpa que eu discordo dele, que se chama Pecador Remido. E isso daí só é no dia que você confessa a Jesus. Aí você era pecador e passa a ser remido. Vamos para a semântica da palavra pecador, é devedor. Por isso que Mateus usa aquele que tem a sua dívida, né? Então, o devedor, encerramos aqui o capítulo 3. Agora, quem é o remido? A palavra remido significa pago o preço. Então, como é que eu devo e se eu pago o preço? Se eu pago o preço, né? Já paga. Então, pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, hoje nós vimos Cristo falando com Nicodemos que tem que nascer de novo, não basta, porque Nicodemos conhecia a Bíblia, a lei e tal e tudo mais. Hoje o crente conhece a Bíblia, lê a Bíblia e não nascer de novo, não deixar ela modelar você, você não é salvo. Mas se você deixa ela modelar, por exemplo, uma pessoa que bebe, ela vem para Cristo como está. Não tem um versículo na Bíblia que diz, venha como estás. Mas a Bíblia declara, vós que estáis cansados, vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois que vem para Jesus, começa a nascer de novo. Não permanece de novo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja não é céu para você ficar se sentindo num lugar que isento de falhas. Não. Céu a igreja é oficina, vem gente quebrada e Deus conserta. Pau todo e Deus conserta. Uma pessoa que mentia, vai vir e parar de mentir. E vai falar a verdade. É que nem uma vez aqui, talvez alguém ria aí agora, mas uma pessoa na minha família disse assim, atende o telefone aí eu disse, é a Riachuelo. Aí eu disse lá,
E ela disse assim, diga que eu não estou. Eu disse, olha, ela está dizendo que não está. A moça riu no telefone. Mas eu ia mentir por causa daquela pessoa? Pai do Senhor Jesus Cristo, Gilvan, voltou, ô glória! Estamos concluindo aqui. Então entenda, amado. Não é para você esquentar a cabeça com isso. Mas você tem que entender. É oficina e hospital. Chega gente doente e vai ser curado. Em certas igrejas que não trabalham com libertação, uma vez me disseram, aquela da cruz, né? Me disseram assim, que tem a cruz lá, com Cristo ainda preso. Disseram assim, que uma mulher foi lá e disse, liberte meu filho, está horrivelmente endemoniado. Isso aconteceu mesmo. Aí o líder lá disse, não, aqui não. Vá para os crentes. Ele foi uns crentes. A mulher foi crente. Pastor, me socorro, meu filho está horrivelmente endemoniado. Fui lá na igreja, mas ninguém quis ajudar. O pastor disse, venha cá, traga ele aqui. Vê a diferença? Traga ele aqui. Sai em nome de Jesus e saiu. Plá. O menino disse, como é que eu estava em casa e agora eu não estou mais? Calma. Já passou. E você agora estava dominado e agora não está mais. Você está livre. Diga, Jesus salva. Jesus salva, pronto. Tem uma regrinha que diz, na Bíblia, e isso é na área espiritual, é seguida. Mesmo o demônio mentindo, mas ele é obrigado a seguir isso. Ninguém diz Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo, qualquer coisa exaltando a Jesus, se primeiro ele não tiver livre. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Se tiver demônio lá dentro, ele não diz, ele faz. Né? Então aqui João Batista exalta Jesus e diz, eu sou servo, ele é o Senhor. E não se esqueçam disso. Nós somos obreiro Adriano. O que tem, Gilvan? Aí ele disse o seguinte. Aí o que acontece? Ele chegou e disse assim, eu quero ser o servo, eu sou o precursor e eu sou a voz. Ele é o Senhor. Então, amados, vivam Cristo, sejam repletos do Espírito Santo e façam a obra com amor. Eu deixo aqui ainda o apelo. Quem quiser confessar a Jesus Cristo, todos os vídeos desse estudo, só se eu me esquecer, mas é muito difícil. Quem quiser confessar a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, dando o passo de fé para começar o novo nascimento, vem aqui para Jesus hoje. Confesse logo aí, enquanto eu estiver falando, e vá para uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Observe se é uma igreja séria. Se tiver muita legalidade, muito legalismo, saia. Procure uma em que você se sinta bem. Mas se nessa que você achar tem muita legalidade, você gostar, fique lá. Tá bom? Então, estou aqui encerrando essa palavra, esse estudo. E os meus joinhas, muito obrigado a todos. Muita alegria, estou satisfeitíssimo com vocês. E aleluia! E Deus ama vocês. Permaneçam de pé para que não caiam e a ira dele volte, entendeu? E vão atrás dos pecadores, que tem muito ainda ali, para ser salvos, estão debaixo da ira de Deus. Glória a Deus, a paz de Cristo esteja na vida de todos, e eu digo amém.